Olá, meus amigos amados, irmãos queridos, que as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Divino, possam nos alcançar a todos neste momento. Esta semana, o tema que trazemos para a nossa reflexão é o Evangelho no Lar, para que serve e como fazê-lo. Nós já sabemos que estamos vivendo ao mesmo tempo encarnados, espíritos encarnados e espíritos desencarnados aqui no nosso plano, aqui na Terra. Dentro dos nossos lares temos nós, os nossos familiares e aqueles espíritos desencarnados que habitam conosco. E quais espíritos habitam conosco? Isso depende. Depende do nosso comportamento, da nossa moralidade, depende do que cultivamos dentro do nosso lar. O Evangelho no Lar, meus irmãos, então, é um manancial de bênçãos, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Bênçãos materiais na medida em que vamos estudando o Evangelho e aprendendo as lições morais que Jesus tem para nos trazer. E lentamente vamos nos melhorando, nos tornando pessoas mais conscientes, mais harmonizadas, mais espiritualizadas. E tudo isso vai trazendo para o nosso lar mais calma, mais alegria, mais perdão. Já as bênçãos espirituais ocorrem porque a prática do Evangelho atrai espíritos mais iluminados para o nosso lar. Espíritos esses que querem o nosso bem e o bem da humanidade. E o que é então esta ferramenta que se chama Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião singela e fraterna em que os membros da família dispensam um tempo importante para falar de Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma. Quando temos o lar equilibrado, estaremos mais fortes e equilibrados nós também para enfrentar as agruras do mundo. O Evangelho no Lar é um tempo que deve ser dedicado para a família, para a leitura, para a conversa, estudo, reflexões sobre os diversos problemas que enfrentamos no dia a dia, mas sempre à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho no Lar é um instrumento que temos para fortalecimento da proteção do nosso lar terreno. Ele deve ser feito em todos os lares, ao menos uma vez por semana. Quando marcamos dia e horário fixos para o Evangelho, a espiritualidade se compromete a vir até a nossa casa. Eles trabalham as defesas magnéticas do nosso lar e essas defesas impedem que entidades que queiram nos prejudicar entrem na nossa casa. Só não podemos confundir com um ritual, não é um ritual. Tipo, vou ler o Evangelho e ninguém mais vai entrar na minha casa. Não é assim, né? O Evangelho é um estudo e a gente precisa procurar colocar esse estudo em prática. Até que criemos o hábito, né? Até que a gente crie o hábito do dia e do horário, talvez seja necessário colocar um despertador para que consigamos cumprir sempre o dia e horário estabelecidos. Para que a gente possa compreender melhor essa questão do dia e horário, podemos pensar num médico aqui na Terra. Para podermos passar numa consulta, precisamos agendar o dia e horário e precisamos comparecer. Se não vamos na consulta, naturalmente perdemos o nosso horário. Assim também ocorre com a espiritualidade. Eles têm diversas atividades, continuam vivos assim como nós. Os espíritos têm a sua rotina e eles separam um dia e um horário para vir até a nossa casa. Se faltamos, perdemos todas essas bênçãos. O Evangelho no Lar, ele deve ser visto como um evento, então a gente precisa se preparar muito. Hoje é dia do Evangelho no Lar, pessoal. Vamos lá, desligando a televisão, desligando aparelhos eletrônicos. Jesus já está chegando. E podemos fazer o Evangelho no Lar com as crianças? Sim, não só podemos fazer com as crianças, como é muito bom se conseguirmos estabelecer o hábito de fazer esta prática do Evangelho com as crianças. Nós podemos incrementar, podemos trazer as bonequinhas,
fazer uma cabaninha na hora do Evangelho no lar, sabe? Quando coloca aquelas lençol em cima das cadeiras e aí todo mundo entra debaixo da cabaninha. Podemos trazer um chá com bonecas depois do Evangelho no lar. Tudo isso para que as crianças se animem e se sintam motivadas a participar. No caso de jovens, idealmente ter a linguagem apropriada, trazer livros com histórias, adaptar o texto do Evangelho para uma linguagem que eles consigam compreender. E podemos fazer a prática do Evangelho no lar sozinhos? Sim, pode-se fazer sozinho. Se ninguém da casa quiser participar ou se tiver pessoas de outras religiões dentro do lar, o que é muito comum, não tem problema, a gente faz sozinho, sabendo que não estamos sozinhos, porque a espiritualidade estará junto, mas materialmente sim, estaremos sozinhos e pode sim fazer a prática do Evangelho no lar só de uma pessoa. Se chegar uma visita, a gente vai atender a visita e não fazer o culto do Evangelho no lar? Não. Se a visita chegar, nós atendemos, convidamos para participar do Evangelho junto conosco e se a visita não quiser, aguarda o Evangelho terminar e depois nós voltamos a dar atenção para ela ou ele. Nós abrimos o Evangelho ao acaso ou seguimos sequencialmente? Isso é a critério da família. Se, quando vamos abrir ao acaso, a espiritualidade nos intui e normalmente vem uma mensagem que precisamos para aquele momento, mas fazer sequencialmente também recebemos mensagens porque nós precisamos de todas as mensagens que tem dentro do Evangelho. Se tiver pessoas doentes dentro de casa, podemos levar para fazer no quarto, não tem problema nenhum. E o tempo de duração deve ser de 15 até 30 minutos, mas 30 minutos já é bastante, só quando tem muita gente. Idealmente de 15 até 20 minutos, para não comprometer demais também o tempo dos nossos amigos espirituais e principalmente para não cansar todos os participantes. Quando estivermos em viagem, nós mentalizamos no dia e horário o lar todo iluminado, recebendo as bênçãos do Mestre Jesus. Quando sair uma mensagem do Evangelho, devemos ouvi-la como um recado para nós e não para o outro. Isto é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Nunca dizer, nossa, esta mensagem era para você. Jamais. As mensagens que abrimos no Evangelho são para ser meditados por nós mesmos. Manifestações mediúnicas não são recomendadas durante o Evangelho no lar. Para as manifestações mediúnicas, sempre melhor deixar para o centro espírita, onde existe proteção e o amparo adequado. Podemos também, hoje em dia, usufruir da tecnologia e fazer o estudo do Evangelho online, reunir uma mãe aqui no Brasil, um filho lá em outro país, um outro lá em outro estado. Por que não? Encontrar um dia e horário em que todos possam, torna-se uma reunião semanal. Não existe nada melhor do que este motivo para nos reunirmos semanalmente. O Evangelho é uma ferramenta moral que pode transformar o nosso planeta desde que a gente aplique o que está aprendendo. Então, precisamos aplicar, fazer um esforço enorme para colocar em prática todo o aprendizado que recebemos nessa reunião. Quanto ao passo a passo para fazer o Evangelho no lar, ele pode ser encontrado na internet, em panfletos, estão sempre à disposição nos centros espíritas, inclusive no SEAC, tem vários panfletos que têm as instruções. Ainda assim, vamos repassar a rotina recomendada para esta prática. Primeiro pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma jarra d'água, preparamos a mesa, deixamos a mesa arrumadinha. No horário aprazado, nós fazemos uma prece inicial de gratidão, que pode ser uma prece bem simples. Fazemos a leitura de um livro preparatório e do Evangelho, ou somente do Evangelho, a critério da família. As pessoas comentam brevemente o que entenderam, trazem assuntos relacionados para serem analisados à luz do Evangelho de Jesus. Fazemos então as vibrações, doando energias boas em favor da nossa família, um sentimento bom, em favor do lar onde está sendo realizado o Evangelho
em favor de todas as pessoas do lar, pelos lares dos filhos e pais e pelos vizinhos que estiverem receptivos às vibrações. As vibrações do Evangelho no lar devem ser concentradas e devem ser dirigidas principalmente para o próprio lar. Vibrações para hospitais, presídios, guerra, nós deixamos para fazer dentro do centro espírita, tá bom? Podemos colocar uma jarra com água para ser fluidificada no nosso Evangelho. Fazemos então a prece de encerramento, agradecendo aos Espíritos amorosos e a Jesus pela presença no nosso lar, e encerramos. Terminado o Evangelho, fazemos aquele esforço para aplicar o que foi aprendido durante toda a semana. Esta é, meus irmãos, a mensagem que o SEAC tinha para nossa meditação durante esta semana. Sejamos fortes para implantar e manter a prática do Evangelho em nosso lar e em nossas vidas, para podermos usufruir de todas estas bênçãos. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus.